Salve galera da produção, beleza? Hoje eu tô aqui com o João Vitor da Condutiva e nós vamos falar para vocês tudo sobre sensores de umidade e como que os sensores de umidade podem nos ajudar aí, fabricantes de blocos, de pré-moldados e também para a galera do agronegócio. É uma solução tecnológica que para mim deu um resultado muito bacana e talvez para você pode fazer sentido também. Então eu estou aqui na Condutiva e nós vamos falar para vocês tudo sobre sensores de umidade. Todos os segredos revelados aqui com o meu amigo João Vitor. Pessoal, eu estou aqui com o João Vitor. João Vitor, que é um grande parceiro meu. Prazer em receber você, viu, Alisson? A satisfação é toda minha. Fala um pouquinho, dá uma introdução para o pessoal aqui do canal. Galera que está chegando aí, novos inscritos, o que é a Condutiva, quais as soluções que ela tem, dá uma breve introdução, depois a gente vai lá dentro, vai mostrar a empresa, vai mostrar os equipamentos, mas para quem não conhece, fala um pouquinho aí de vocês, da Condutiva. Bom, a Condutiva ela é uma empresa situada aqui no Polo Industrial de Paulínia. A gente já está aí no mercado desde 2005, né? 2005. Desde 2005. E a Condutiva ela é uma empresa, o carro-chefe nosso, tudo começou com a parte de sensor de umidade, que é a parte de instrumentação, né? Então, hoje é o nosso equipamento mais antigo, né, de mercado, que é bem conhecido. Desde então a gente foi evoluindo em várias frentes. Então, além da parte de instrumentação voltada para a construção civil, hoje a gente atende a turma do agronegócio, pessoal das indústrias, tanto alimentícia quanto outras indústrias. A gente tem várias aplicações, fazemos projetos personalizados. Então o pessoal entra em contato com a gente. Eu gostaria de ler umidade em algum tipo de farinha, farinha de mandioca, ração, já apareceu para nós, ração para camundongo, vários tipos de materiais. A gente pede para esse pessoal mandar uma amostra para nós, a gente leva aqui para o laboratório e vê qual que é o equipamento que mais vai atender a demanda do cliente. E também nós temos a parte de software, né, de gestão, né, que a gente pega dados dos nossos instrumentos e faz a gestão também desses dados. Então, hoje aí a gente se considera aí uma empresa forte nessa parte de tecnologia a nível Brasil. Temos clientes também fora do Brasil e a gente está expandindo cada vez mais. Bacana. Pessoal, então é o seguinte, a gente vai entrar aqui, vai apresentar para vocês um pouquinho da Condutiva, dos equipamentos. O João Vitor a gente vai fazer um tour aqui com a gente, e até uma coisa que me levou a colocar o sensor de umidade lá na minha fábrica foi que o principal problema que eu tinha lá era o problema de variação de umidade no agregado. Às vezes o agregado vem um pouco mais úmido ou um pouco mais seco, aí o trabalhador que tá ali fazendo a massa do bloco, uma hora ele põe mais água, uma hora põe menos água, uma hora a massa sai seca, uma hora sai molhada. Então essa era uma situação que eu passava lá, essa dificuldade, e principalmente no meu caso assim, que a gente já está com uma estrutura mais automatizada, máquinas automáticas, elas exigem mais precisão na massa. Então para mim foi muito legal, trouxe uma qualidade, uma padronização maior na hora de fazer a massa, e a gente vai mostrar para vocês aqui, né, sobre essas soluções. E aí vamos lá com o João Vitor. Agora eu vou deixar com o João Vitor. Vamos lá conhecer a Condutiva, pessoal. Pessoal, nós estamos aqui dentro da Condutiva. Antes da gente ir para a área ali de produção, nós vamos passar aqui algumas áreas que o João Vitor vai apresentar a empresa aqui. Mas uma coisa que eu vou falar para vocês também, nós vamos falar de valores, de investimentos, né? Às vezes a pessoa que está assistindo, nossa, a partir de quanto eu consigo colocar um sensor de umidade? O que eu achei legal pra caramba também é que atinge não só a nossa área de fabricação de blocos, de pisos intertravados, mas vários segmentos que o João Vitor vai explicar daqui a pouco. Vamos falar de valores, dos benefícios, do que o sensor de umidade pode ajudar. Então, antes disso, apresenta para nós aí um pouquinho da Condutiva. Vamos dar um... Bom, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês, aqui é onde fica uma parte da nossa equipe comercial.
Aqui é a nossa sala comercial. Fica uma parte da nossa equipe. O pessoal aí que dá um apoio, nosso marketing. O pessoal aí que está com a gente no dia a dia. Aqui é o comercial. Agora nós vamos mostrar o administrativo da empresa. Bom, então aqui é o nosso administrativo. Bom, tem a Natália e tem a Marina também que fica nessa mesa, tá? Então as meninas aí que cuidam dessa parte. Agora nós vamos lá no desenvolvimento, que é uma área muito importante da empresa. Vamos subir as escadas aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês lá. Vamos lá. Pessoal, então aqui agora a gente vai mostrar um pouco para vocês do nosso pessoal de desenvolvimento, que é uma área, um setor muito importante da empresa. Quero mostrar para vocês. Aqui é o desenvolvimento, é isso? Isso. E o que rola aqui, João Vitor? Aqui no desenvolvimento, aqui tudo que é de projeto novo, melhoria, tudo que a gente está testando para passar projetos novos, aqui o pessoal sempre está trabalhando nessas partes de projeto, tudo, demandas aí de cliente. Então, aqui a gente também tem uma parte de assistência técnica, então todo cliente que tem dúvida, tá com alguma questão lá no campo, tô com alguma dúvida e tal, que o pessoal dá um atendimento, acompanha aqui em tempo real também lá, a gente consegue acessar alguns dos nossos equipamentos daqui. Então essa parte aqui é uma área bem importante. Aqui a gente considera uma das áreas bem importantes da empresa, que é onde o pessoal se dedica aqui dos projetos que a gente desenvolve. Legal. Bora lá. Pessoal, agora estou aqui com o João Vitor. A próxima área que a gente vai, né, João Vitor, é a área da produção. O que acontece ali na produção? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A produção é onde a gente monta os nossos equipamentos. Então, por exemplo, toda a venda que é feita, né, comercial elabora, vai para o pessoal da produção. Eles pegam as peças em estoque ali onde eu vou mostrar para vocês, montam a sonda, montam tudo o conjunto. Tudo é montado, a sonda, tudo montado ali. O painel, tudo montado ali. Tudo montado, tudo testado. Então tem a equipe que testa todos os equipamentos, com as sondas, elas são pré-calibradas antes da gente mandar para o cliente. Então para cada segmento aí que a gente trabalha é uma calibração diferente. Então a gente faz uma pré-calibração desse equipamento, a gente testa ela ali, faz todo o procedimento antes da gente embalar e enviar para o nosso cliente. Eu vou mostrar um pouquinho para o pessoal, Alisson, em que é aqui a nossa produção. Vamos lá. Estou aqui na área da produção com o João Vitor e aqui a gente separou, né, algumas peças, sensores, e agora o João Vitor vai explicar para a gente o que é cada uma dessas peças aqui. O que é isso aqui, João Vitor? Bom, eu separei aqui alguns dos nossos itens que a gente mais vende, né, para poder mostrar para vocês. Essa aqui é o quê? Como é que ela chama? Essa daí é a SC3000, a sonda para misturador. Sonda para misturador. Sonda para algodão. Sonda para algodão. Sonda para grãos, isso aí para a parte de do agro, né? Sonda para grãos. Essa daí é para agregado. Para agregado. Esse aí é um módulo, uma interface com sinal 4A20. Módulo de interface. E essa daí é a CC4000 também, é outra interface. Então essa aqui é a sonda para concreto, é um dos equipamentos que a gente mais vende. Então ela faz conjunto com essa controladora aqui, que é a CC4000. Então com essa peça que a gente consegue automatizar a dosagem da água e do aditivo. Isso aqui que o Alisson usa lá na fábrica dele. E aí também eu tenho uma outra interface para fábricas já automatizadas. Normalmente o pessoal usa esse módulo aqui, que é uma interface com essa sonda, e já manda um sinal de corrente 4A20 direto para o CLP da automação. Tá?
Nós temos aqui a sonda de agregado, também que a gente aplica muito em concreteira, clientes aí que fabricam concreto autodensável, a gente usa bastante também. Essa aqui é a sonda de agregado. Então, agregado. Essa sonda de agregados, ela vai na onde, para o pessoal poder entender como é que vai, em que local que vai? Bom, normalmente, a sonda de agregado, a gente instala ela embaixo da central dosadora. Central dosadora de agregados. Isso. Então, já na central dosadora de agregados, você já pode começar a medir a umidade. Isso, exatamente. Você consegue medir a umidade. Então, qual que é o objetivo do sensor de umidade para agregado? É você fazer a correção da pesagem dos materiais. Então, por exemplo, eu pesei 1.000 kg de areia, caiu 1.000 kg de areia aqui sobre o sensor. Eu estou com 10% de umidade, então, no teórico, eu não pesei os 1.000 kg, eu pesei 900 kg, porque 10% disso é água. Então, a central tem que ser automatizada. Então, o sensor ele vai informar para a automação, ó, tem 10% de umidade, né, nesse material. A automação ela vai pesar a diferença. Ela vai fazer material, a compensação para chegar nos 1.000 kg. Isso. Olha para você ver. E vai compensar a água que vai jogar no misturador, ou se for uma concreteira, a água que vai jogar no caminhão. Esse equipamento aqui, como o de misturador, ele faz 12 leituras por segundo. Então, por exemplo, se você tiver um sensor de agregado, você vai ler a umidade de todos os carregamentos que você fizer. Normalmente o pessoal que não tem sensor, eles tiram amostra manual durante o dia. Normalmente o pessoal tira 1, 2 amostras. Então com esse cara aqui, você consegue saber a umidade de todos os carregamentos. Então você diminui o seu desvio padrão. Perfeito? Então, pera aqui, só para o pessoal entender. Lá eu tenho sensor de umidade que vai dentro do misturador. Isso. Explica comparando para o pessoal entender como que é o sensor do misturador, no que ele ajuda, comparando um com o outro. Perfeito. Vamos lá. Bom, o sensor para misturador... Esse aqui é do misturador. Esse aqui. Ele tem essa bucha de sacrifício, que é em aço VC. Por que ele tem essa bucha aqui? Então, esse equipamento, nós instalamos ele dentro do misturador. Então, a gente faz um furo na carcaça embaixo do misturador e ele é encaixado de baixo para cima, correto? Ele vai ficar faceando ali com o fundo do misturador. Então, qual que é o principal objetivo? A pá do misturador, ela tem que passar 2 milímetros em cima dessa sonda aqui, para sempre estar fazendo uma limpeza. Então, a hora que a pá ela vai passar em cima, onde ela tem uma melhor compactação, onde a gente sempre está lendo a umidade. Então, qual que é o objetivo desse cara aqui? Você manter o fator água e cimento sempre constante. Então, todo artefato de concreto, ele tem um teor correto de umidade, onde você vai ter uma melhor resistência, uma melhor padronização. Então, com o sensor a gente consegue justamente pegar esse foco, né? Então, o sensor, como ele vai estar em contato com o material, a gente consegue saber a quantidade de água que está nos agregados finos. Então, eu sei o teor final que eu quero trabalhar. Por exemplo, o ponto ideal da massa do meu bloco é 8% de umidade. Então, lá cai o material dentro do misturador, está em contato com o sensor. Ele faz uma leitura. Estou com 2%, mas o meu teor final é 8%. Ele já tem um cálculo matemático com a interface, no caso, se for com a CC4000, que ela vai entender, eu estou com 2%, eu quero chegar em 8%, qual que é a diferença de água que eu tenho que dosar? Ela já tem esse cálculo aqui, ela vai acionar a motobomba, ela vai dosar a água e vai dosar o aditivo. Então, com o sensor, você sempre vai conseguir manter esse mesmo teor de umidade. Independente se choveu, o agregado está mais úmido ou está mais seco, ela sempre vai dosar a quantidade de água de acordo com o teor que você programou. Tá? Então, essa é a função. Agora, o de agregado, o principal objetivo dele é você conseguir fazer a correção da pesagem. Então, você consegue saber, por exemplo, a quantidade de água lá no agregado antes de você abastecer o misturador, ou seja, caminhão. Você consegue saber e você já consegue tomar uma ação contra isso. Então, você... E o ideal, então, é ter cada comporta ali, cada agregado, ter uma sonda dessa, medindo. Isso. Normalmente, a gente aplica esse sensor nos agregados mais finos. Então, normalmente, é a areia, o pó e o pó de pedra. São os que mais retêm umidade. O pedrisco, o brita, esses aí, normalmente, como eles são maiores, né? Eles acabam absorvendo menos água, não é tão prejudicial quanto uma areia, um pó de pedra, que são agregados mais finos. Aí uma questão importante, Alisson.
Tem como eu ter na minha fábrica o sensor de agregado e o sensor de misturador? Tem. A gente precisa fazer uma avaliação. E, por exemplo, se a pessoa que está querendo investir, colocar o sensor de umidade, muitas das vezes, principalmente quem está chegando aqui no canal, não tem nem conhecimento e às vezes nem sabe se isso é uma solução, é algo que vai realmente ajudar a pessoa. Se essa pessoa tem essa dúvida, vocês têm um suporte, alguém que possa orientar, ajudar, como que funciona? Bom, nesse caso aí, como que funciona? O cliente tem alguma dúvida, como é que funciona? O pessoal entra em contato com a gente. Então eu sou da parte comercial. Então a gente tem uma equipe aqui de SDR, né? As meninas, elas normalmente recebem esse cliente, entendem a necessidade, o que ele está buscando, faz todo um levantamento, um filtro, passa para nós, né? Aí no caso a gente vai e faz uma visita, se for o caso, uma visita presencial. Então, por exemplo, o cliente está em dúvida, João Vitor, eu coloco sensor de agregado ou sensor de misturador? Então, a gente tem que fazer algumas avaliações. Para colocar o sensor de agregado, a central precisa estar automatizada, então você precisa ter um software que pese os materiais em automático. Então você vai ter um CLP, uma IHM, que vai fazer essa pesagem. Então esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, normalmente a gente precisa fazer uma avaliação técnica para ver a parte mecânica se dá para colocar o sensor embaixo da comporta. Normalmente as centrais compatíveis são as centrais por pesagem. O que significa? A célula de carga ela vai estar na esteira abaixo. Então, normalmente as centrais por pesagem ela tem um espaço de 70 a 1 metro mais ou menos de distância entre a comporta e a esteira. Agora, quando é uma central por despesagem, que a célula de carga ela está na caixa, ela vai estar lendo tudo, normalmente o espaço entre a comporta e a esteira ele é menor. Então acaba não tendo o espaço para colocar a sonda embaixo. Entendi. E um terceiro fator importante, Alisson, é a quantidade de material que se pesa. Então, para o sensor de agregado, a gente fala hoje que eu preciso ter um fluxo contínuo. Então, vamos imaginar aqui que abriu a comporta e começou a cair areia aqui sobre o sensor. Eu preciso ter um fluxo de 3 a 5 segundos direto caindo sobre o material para mim conseguir tirar uma média disso. Tá? Então, a gente avalia todas essas situações. Certo. Tá? Agora, para o sensor de misturador, não precisa necessariamente o cliente ter uma automação. Por exemplo, João Vitor, eu ainda doso lá o misturador por carrinho, seja da forma que o cliente por par, isso daí não é independente para nós. A única questão é, para você colocar o sensor, fazer uma automatização e colocar esse cara aqui, a CC4000, que é um dos equipamentos que a gente mais vende, você vai precisar ter um sistema de água aditivo, que eu costumo falar. O que seria isso? Bom, o cliente vai ter um misturador, então é compatível só em misturador, né? Betoneira a gente acaba não aplicando. Então o cliente ele tem um misturador, então ele precisa ter uma caixa d'água, então ele tem uma caixa d'água lá de 1000 litros, para água mesmo, ele pode pôr por gravidade, então se o cliente tiver lá um espaço, uma altura razoável, faz por gravidade, ou ele coloca uma motobomba. Dessa motobomba, normalmente ele vai ter uma válvula solenoide, que essa válvula solenoide ela abre e vai mandar a água, né? Vai abrir para a água passar. Normalmente ele tem um painelzinho, um temporizador com os contadores, que na hora que ele aperta esse botão, ele aciona a água e isso vai cair no misturador por um chuveirinho, um sistema de chuveirinho, que é um cano 3/4, normalmente o pessoal coloca. Chuveirinho, joga a imagem aí desse chuveirinho aí na tela para vocês terem uma noção como que como que funciona esse chuveirinho e esse sistema do chuveirinho também, só fazendo uma observação, ele vai ajudar a otimizar o processo, né? Se você jogar só um ponto de água ali, jogar uma água pontual na massa, isso acaba atrasando um pouco o processo, né, João Vitor? Como é que você recomenda? Bom, na verdade, o chuveirinho, Alisson, por exemplo, nas visitas que eu faço, tem cliente que às vezes acaba dosando com balde, com regador. E quando a gente vai instalar o sensor, o cliente faz esse upgrade, instala esse sistema de água aditiva que a gente chama, tudo isso que eu falei, caixa d'água, motobomba, aí chega a parte principal que é o chuveirinho. Então, por exemplo, hoje, vamos pegar aí que 80% das fábricas trabalham com misturador vertical, que é tipo planetário, existem vários modelos. Quando a gente pega esse tipo de misturador, a gente recomenda o cliente fazer um chuveirinho meia-lua, pegando toda a lateral do misturador. Por quê? Vamos imaginar
Por exemplo, se eu tenho um misturador aqui, e eu jogar água só num determinado ponto, essa reação aqui com o cimento ela vai acontecer mais rápido do que os outros pontos no misturador. Então, se eu colocar o sensor de umidade e eu jogar água só num ponto, a homogeneização dessa massa vai demorar ainda mais. Então, quando eu coloco um chuveirinho pegando vários pontos dentro do misturador, agiliza esse processo. Agiliza o processo. Eu tenho uma melhor homogeneização. Mesmo que o cliente não tenha o sensor, só dele fazer isso, já ganha tempo na mistura, vai ganhar né? tempo. Do lado de cá, como empresário da área, para nós, principalmente para nossos fabricantes de blocos, o tempo é muito importante. É muito importante. Então, se o tempo ali de preparo da massa, da mistura, esse detalhe do chuveirinho, meia-lua no caso do misturador vertical, no misturador horizontal, que é igual ao meu, portanto, o chuveirinho ele vai ajudar a melhorar a qualidade da mistura e principalmente ganhar tempo. Então, para nós lá, cada segundo, como nós, hoje eu estou gravando esse vídeo, eu tenho um misturador só para abastecer duas máquinas, duas linhas de produção automáticas. Então, o meu misturador tem que bater a massa muito rápido. E aí, com isso, o chuveirinho ajuda a otimizar esse tempo da mistura. Beleza, agora... Bom, então, para falar até um pouco mais sobre isso que nós estamos falando do chuveirinho, eu tenho aqui dois exemplos de misturador. Então, esse aqui é um misturador vertical, conhecido como planetário. Então, o que eu estava explicando naquela hora, Alisson? Isso é uma maquete do misturadorzinho. Isso, esse caso Legal. aqui, como que a gente recomenda o cliente fazer o chuveirinho? Então, vamos imaginar que o agregado ele caia desse lado aqui. A gente orienta o cliente a fazer o chuveirinho pegando a outra lateral, o lado oposto, da onde cai o agregado, né? E aí a gente recomenda fazer toda a lateral dele, uma meia-lua mesmo. Por quê? Na hora que eu for dosar a água, imagine que a gente vai ter um chuveirinho meia-lua aqui, pegando toda essa lateral, pulverizando para o centro do misturador. Eu vou ter em vários pontos do misturador caindo água ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então isso vai ganhar velocidade no processo, vai ajudar na homogeneização. Aqui tem as pás do misturador. Legal. Então, num misturador vertical, esse é um misturador vertical, o chuveirinho ele faz uma meia-lua assim, ó. Isso. Agora esse aqui já é a ideia parecida com o que eu tenho lá. Nesse aqui que é horizontal, que normalmente a gente recomenda fazer um chuveirinho em linha reta, bem no meio do misturador. Ou com um cano PVC 3/4, ou em aço galvanizado. Tem cliente que gosta de fazer o chuveirinho em aço galvanizado, aí fica a critério do cliente. Mas faz ele em linha reta aqui o objetivo é o mesmo. Ele jogar, pulverizar em vários pontos dentro do misturador. Então isso é um fator importante. Legal. Tá? Só uma outra observação importante também, que no sensor de umidade, o meu misturador lá, ele é um misturador igual esse aqui, ó. Só que ele não é duplo, não, ele é simples aqui. Ele não é duplo eixo, né? Aí no meu caso, o chuveirinho ele vem na lateral aqui. E a sonda, no caso desse misturador aqui, a sonda fica debaixo aqui, né? Fica embaixo. É como se ela ficasse aqui embaixo. Isso. Agora, nesse misturador aqui, que é o que eu tenho lá, o misturador horizontal, ela fica de lateral aqui em 45 graus, né, João? Isso, mais ou menos? Isso. Aqui por baixo, aqui. O grau certinho, o pessoal da instalação que define lá na hora. Mas ela fica aqui, ó, no fundo, na lateral. Ela não pode ficar nem embaixo aqui e nem muito na lateral. Ela fica bem na curva. Ela fica meio na curva aqui, Isso. aonde o misturador ele tá passando a massa aqui, e por aqui é feito a leitura da umidade e a correção ali, adicionar água complementar. Isso aqui é uma interface, né? Que ele vai comunicar com vários tipos de sonda. A gente vende muito essa interface. Normalmente o pessoal de automação, fornecedor de automação, ele gosta muito de trabalhar com esse cara aqui. Por quê? Aqui ele vai passar ele lê o sinal da sonda, de qualquer sonda dessa aqui que a gente trabalha, seja para misturador, para agregado. Ele lê o sinal e ele passa uma corrente de 4 a 20 mA. Então toda vez que ele mandar uma corrente para o CLP, o que o cara da automação ele tem que fazer? Tá mandando uma corrente de 2 mA. Então isso significa que está com tantos por cento de umidade. A gente tem um documento, uma tabela, uma lógica, a gente já passa para o pessoal, para eles criarem isso dentro do CLP. Então essa interface aqui, o pessoal de automação gosta muito. Só para poder entender, mas por exemplo, seria possível utilizar esse aqui no lugar desse aqui? Sim, é possível. É possível sim. Esse cara aqui,
A gente só consegue usar ele, a central do cliente tem que estar automatizada, ele tem que ter automação na pesagem dos materiais. Ah, tá. Aí usei esse cara aqui. Com a CC4000, o cliente não precisa ter automação. Na central dosadora. Não precisa ter. Já, isso. Que é o que eu tenho lá, só com esse conjunto aqui já resolveria exatamente o problema de umidade, de correção, de umidade aditiva, né? Porque aqui ela tem o campo aqui de água, de aditivo, ela informa aqui o teor de umidade. Perfeito, legal. Isso mesmo. Legal. Maravilha, é isso mesmo. E aí aqui, esses dois outros modelos de sonda já seguem para uma outra linha, um outro mercado. Então esse caso aqui, por exemplo, é uma sonda que a gente está usando muito em algodão. Então essa sonda aqui, no processo do algodão, tem um processo lá que é onde eles fazem uma prensagem ali do fardo do algodão. E nessa prensagem, a gente fez alguns testes ali, tudo quando a gente iniciou esse projeto. Na hora que ela vai prensar o algodão lá na máquina, a gente instala esse sensor e a gente consegue ler a umidade do algodão, do fardo do algodão. E isso é uma coisa muito importante para o pessoal, porque é questão de característica do algodão, do fio do algodão. Então isso vai influenciar muito lá na hora que ele for comercializado, né? Então quem trabalha com algodão ali, é muito importante ter esse cara. Ter esse controle da umidade do algodão. E aí, com base nele, a gente consegue fazer uma automação, que a gente, no processo do algodão, é jogado no processo um vapor, né? No algodão? No algodão é um vapor de água, né? Então, de acordo com a umidade, com esse cara aqui, a gente consegue fazer uma automação dessa válvula de vapor também. Legal pra caramba. É um processo bem bacana. A gente tem... Normalmente algodão, quando a gente fala em algodão, Alisson, o forte é muito lá no Mato Grosso. A gente tem tem algodoeira Mage, tem algodoeira Celeste, tem alguns casos de alguns clientes do Mato Grosso que a gente usa esse cara aí. Bom, agora eu vou falar um pouco desse sensor aqui, dessa sonda específica, que a gente usa ela muito em grãos. Em grãos? Isso. Não. O pessoal do agro aí. Uhum. Então, esse equipamento, a gente aplica ele no processo de secagem do grão. Então, pessoal, que tipo de grãos que é utilizado? Bom, aqui hoje a gente tem implantado em arrozeira, né? O pessoal que seca arroz, nós temos esse tipo de equipamento. O pessoal que seca soja, milho, sorgo, trigo. Então esse equipamento aqui, qual que é o principal objetivo dele? O cliente, na hora que ele está no processo de secagem do grão, é um processo muito decisório para o pessoal. Por quê? Como o artefato, né, ele precisa ter a umidade correta, o grão também ele tem que ter o teor, dele ali para ser armazenado, para ele ser comercializado. Então, pegando um exemplo, a soja. A soja, por exemplo, a umidade correta para ela ser estocada é 14%. Então, o pessoal que está no processo de secagem lá no secador, a gente normalmente instala esse equipamento aqui, tem toda uma montagem mecânica, né, onde a gente desvia. Então, esse grão ele passa pelo secador. Normalmente tem um header, que é umas correntes que vai empurrando esse grão, e tem uma bifurcada. Essa bifurcada ela faz o quê? É um caminho. Ou eu vou mandar esse grão direto para o silo, se ele tiver com a umidade ok, ou eu vou mandar ele de novo para o secador. Se ele tiver com uma umidade muito alta, eu vou fazer ele passar pelo secador de novo, para dar mais uma secagem, para chegar no teor que eu quero. Então a gente instala esse cara justamente antes da bifurcada, porque eu tenho uma tomada de decisão. Se volta, então, se faz o estoque. Os nossos equipamentos, os nossos sensores, eles fazem 12 leituras por segundo. Então lá o pessoal do campo, o operador ali, que está ali no processo, ele está acompanhando em tempo real. Então tem um instrumento lá instalado e ele tem uma IHM que ele está acompanhando a umidade e tem também um sensor de temperatura daquela massa de grão. Então ele está acompanhando em tempo real. Chegou no teor de umidade que ele precisa ser estocado, já ajuda na tomada de decisão. Opa, chegou nos 14% que eu preciso. Automaticamente o pessoal vai mandar esse grão pro armazém. Tá? É um projeto aí bem bacana também que nós temos aí no agro. Então, assim, para o nosso segmento, que é da fabricação dos blocos e dos pisos intertravados, é esse conjuntinho aqui, né, João Vitor? Isso. É a sonda para medir a umidade do misturador. Esse cara aqui mede na central dosadora. Aí para o agronegócio vem esses aqui, né? Isso, do algodão e do outro para grãos. Né? Ok, então só para a gente poder entender aqui, tudo que
precisar medir a umidade, vocês conseguem desenvolver uma tecnologia. Isso. Às vezes tem algum empresário de outro segmento que está nos assistindo aqui, que precisa ter um controle de umidade do seu processo. Vocês conseguem desenvolver para vários segmentos, é isso? Isso. Como é que funciona? Hoje a gente já tem várias aplicações, né? Então, como a gente falou, nós temos a aplicação na construção civil, para fabricante de artefato, né? De pessoal do pré-moldados ali. Pessoal que tem concreteira, a gente tem um sensor de agregado, né? Então a gente atende bem essa parte, né, da construção civil. No agro, nós temos a parte de algodão, a parte de grãos ali em si. A gente consegue atender parte de indústria, parte de fundição, a gente já tem algumas aplicações. O pessoal da fundição que estiver assistindo aí, quiser procurar a gente também, a gente tem essas aplicações. No ramo alimentício também a gente já tem algumas aplicações. Então, por exemplo, Ramo alimentício. parte de ração animal também a gente aplica. Já teve casos a gente instalar em processo de farinha de mandioca, farinha de tapioca. Então o que a gente faz? O cliente entrou em contato, João Vitor, estou com um problema de umidade aqui no meu processo, eu tenho uma fábrica de farinha de mandioca. O que a gente faz? A gente pede para esse cliente mandar uma amostra aqui para a gente. Do produto, da farinha de mandioca, por exemplo? A gente pega esse material, os meninos aqui em laboratório, eles fazem tudo um teste, né, para ver qual sonda vai ter uma melhor compactação, uma maior sensibilidade. E aí a gente faz um documento, um relatório, né, para a gente realmente comprovar que o nosso equipamento ele lê aquela umidade. E aí chega aquela parte onde a gente vai presencialmente nesse cliente, faz um levantamento técnico para ver um ponto bom de montagem. Então é feito toda essa análise, né? Então a gente nunca vai fazer nenhuma montagem antes de fazer essa visita. Esse desenvolvimento, né? Não adianta eu vir cá, suponhamos que eu chego aqui de uma maneira aleatória e eu falo assim, João Vitor, eu quero esse sensor para pôr lá no meu processo. Não, vocês têm uma equipe aqui que vai, né, tá analisando a necessidade do cliente e recomendando ou desenvolvendo o produto ideal para essa solução. Isso, exatamente. A gente é feito toda uma análise antes, né, para entender como que funciona o processo do cliente, qual que é a ideia dele. A gente envolve a nossa engenharia também. Se tiver alguma instalação, algo diferente a ser feito, então tudo isso é discutido, a gente conversa com o cliente, é feito todo um projeto, é apresentado para o cliente esse projeto. Então a gente trabalha dessa forma aí. Legal. Tá. Eu acredito que o pessoal deve estar doido para saber valores. Mas quanto que eu vou investir? A partir de quanto e tudo mais? A gente já vai falar de valores, mas tem um outro equipamento, né, que está na salinha separada ali, que a gente vai estar mostrando para vocês também, né, vamos lá conhecer esse equipamento. E depois a gente vai falar de valores, a partir de quanto que é o investimento, né, para dar uma noção para o pessoal, até para quem vê esse vídeo aqui, achar que isso aqui faz sentido, se planejar para, né, fazer esse investimento aqui. Então vamos lá, vamos conhecer esse outro equipamento lá. Bom, pessoal, eu estou aqui numa outra área aqui da condutiva e o João Vitor vai mostrar esse aqui é o mais top dos equipamentos, é isso? Esse aqui é uma versão atualizada da CC4000, que é aquela versão anterior que a gente estava falando, né? Esse aqui já é a versão mais atualizada. Legal. Tá. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui dessa versão. A gente chama ela de CC5200. Esse aqui é só o painel dela, a sonda tá ali. A sonda é igual, a mesma sonda coisa. É igual, isso. Essa aqui é a sonda. A sonda é a mesma, né? Que no caso para misturador. Aí aqui, o Alisson, diferente lá da CC4000, lá, se a gente reparar, a gente tem alguns botões lá ainda. Aqui a gente já está numa versão touchscreen. A gente já atualizou. Então aqui a gente já não tem mais botões, né? Então aqui já é um outro tipo de HI mais moderno. Então aqui já é tudo touchscreen, então tudo toque na tela. Tá? Então aqui já é uma versão mais atualizada. O que nós temos de melhoria CC4000 para essa versão? O que mudou, João Vitor? O que eu tenho de recurso a mais? Bom, lá na CC4000, lá o número de receitas já é um pouco mais limitado, né? Então a gente fala lá em média ali umas 10 receitas, 15 receitas, um pouco mais limitado. Quando eu falo receita, o que eu estou querendo dizer com isso? Para cada artefato que você fabricar, você vai ter um teor de umidade diferente. Então você consegue gravar até 10, 15 lá naquela CC4000. Às vezes eu tenho uma receita para o bloco, ou às vezes uma receita para a canaletra, para o paver. Isso, exatamente.
Então lá a gente tem um número reduzido. Aqui a gente já consegue armazenar até 99 receitas. Então, por exemplo, a gente sabe que tem fabricantes que trabalham com muitas receitas diferentes, tem várias famílias ali de receitas. Então, nesse caso aqui, você já tem um número maior de receitas para você trabalhar. Então, isso aqui já é um avanço bem bacana. E um segundo ponto, lá na CC4000, ela trabalha em conjunto com o hidrômetro. Então, por exemplo, eu tenho um hidrômetro lá, eu consigo interligar na CC4000 e ela vai gravar a quantidade de água que eu dosei. Só que a cada vez que eu fizer um ciclo novo, ela não grava de dosagens anteriores. Então, por exemplo, se eu fiz lá 4 massas, então na primeira eu dosei 20 litros de água, na hora que eu for fazer a segunda, ela já perdeu essa informação que eu joguei 20 litros. Ela não vai armazenar esse dado do hidrômetro. Aqui já é uma versão que ela grava isso. Então, por exemplo, se eu fizer no dia 30 ciclos, então no primeiro ciclo eu dosei lá 20 litros de água, e por aí vai, teve variações, hora eu dosei mais, hora eu dosei menos, você vai ter um histórico desse dia inteiro. Ela gera então, no final do dia, aqui através desse controle, desse painel, a gente consegue ter no final do dia quantos litros nós gastamos de água na produção, é isso? Exatamente, ela vai registrar o histórico do hidrômetro. Então, aqui ela trabalha em conjunto com o hidrômetro e ela vai registrar isso. Ela vai ficar registrada. E aí, vamos dizer assim que o maior diferencial que a gente trouxe para cá, que é uma novidade que a gente está lançando no mercado, o que a gente tem acompanhado? Quanto mais informações um equipamento trazer para o empresário, para o pessoal que está na produção ali, isso é importante. Então a gente tem isso já no agro, né? Então a gente tem um software ali de gestão que gera vários tipos de relatório, para o pessoal poder acompanhar o processo de secagem. A gente trouxe isso agora para a parte do concreto. Então esse cara aqui, essa controladora, a gente consegue ligar ela a um ponto de internet, um Swift ali, ligar um computador com internet. E nesse computador, por exemplo, nós vamos ter um software que vai estar captando todas as informações. Isso vai gerar um relatório. O que isso significa? Então eu tenho uma fábrica, mas eu não tenho automação no sentido assim da pesagem dos materiais, mas eu quero ter um relatório do meu processo do misturador. Esse cara aqui vai te fornecer isso. Então aqui a gente todo o histórico do sensor de umidade vai gerar um relatório. Então, por exemplo, eu vou conseguir saber minha produção de hoje. Qual foi a umidade que eu trabalhei de cada ciclo? Qual foi a umidade que eu trabalhei? Quantas bateladas eu fiz? Qual foi a quantidade de água que eu dosei com o hidrômetro em cada ciclo? Ele vai gerar esses relatórios e aí isso daí o cliente ele vai conseguir acompanhar numa tela de um computador, igual essa aqui que eu estou mostrando, ó. Ele consegue acompanhar, ou até mesmo de um celular. Então isso daí gera um dashboard, vai gerar gráficos, aí ele consegue acompanhar. Então, por exemplo, eu quero saber a minha produção do mês de setembro, de outubro. Ele vai acessar esse relatório e ele vai saber qual foi a umidade que ele trabalhou, quantas bateladas foram feitas e com base nisso ele vai ter ainda mais controle. Além dele ter uma padronização de umidade, né, que é a função do equipamento, você manter o fator água e cimento, agora a gente ainda vai entregar para o cliente essa parte de relatório. Então isso daí vai ser um ganho muito bom para o cliente que quer ter esse controle a mais ali no seu processo. A gente agora tem isso disponível também. Agora vamos falar de valores. A gente mostrou vários equipamentos para o pessoal ter uma noção de valores, João Vitor. A partir de quanto a pessoa consegue já investir numa automação, colocar um sensor de umidade, dá uma noção assim de valor. Eu sei que depende, tem inúmeras variáveis, né? Sim. Mas para o pessoal ter uma noção, depende também de quando você está assistindo esse vídeo, né? Às vezes a pessoa vai ver esse vídeo daqui 2 anos, 10 anos, nem sei quanto tempo. Mas para o pessoal ter uma noção de valores, a partir de quanto né, consegue fazer esse investimento. Bom, a gente pegando a linha de sensor de umidade para misturador, vamos colocar ali que é um investimento a partir de R$20 mil. 20 investimento mil. Inicial. Então a gente tem versões a partir de 20 mil e aí conforme vai implementando mais coisas, o projeto vai ficando um pouco mais caro, né? E aí esse valor a gente fala só de equipamento. Aí fora, precisar de instalação, a gente tem toda uma equipe que vai no local, faz a instalação, acompanha o start junto com o cliente também. Tá? Mas o investimento do equipamento é a partir de 20 mil. A partir de R$20 mil, o empresário já consegue
colocar ali um sensor de umidade. Isso, perfeito, exatamente. Já consegue Bacana. ter esse controle tecnológico na fábrica dele. Uhum. Tá. Tem uma média assim de 20 mil a tantos mil? Quanto que seria? Bom, uma média, aproximadamente. Tá, se a gente falando de um equipamento, de uma versão mais simples até uma versão mais completa, vamos pegar uma média aí de 20 a uns 35, 40 mil reais, mais ou menos. De 20 a 40, Isso, essa pode ser um ordem de pouquinho grandeza. mais, um pouquinho menos. Isso. Né? Depende aí de Depender alguns fatores. De alguns né? fatores, perfeito, exatamente. Ok, e para quem está assistindo aqui, às vezes está pensando, eu vou investir, mas eu não sei, será que funciona? Tem garantia? O que você diz sobre isso? Para às vezes alguém que está assistindo, não sei se eu devo investir. Tem alguma garantia, algum suporte, alguma... Essa é uma boa pergunta. Bom, pessoal, eu sou da parte comercial, né? Então eu já sou um pouco conhecido já com o pessoal aí afora, mas a Condutiva, ela é uma empresa, né, idônea, né? Uma empresa honesta aí, então a gente já está aí no mercado todos esses anos. E como qualquer outra empresa, claro que a gente fornece as nossas garantias. Então um ponto importante, então todo cliente que quer comprar um sensor, seja para qualquer segmento, é feito toda uma avaliação técnica primeiro para ver se é compatível, se não é, como que é o processo do cliente, né? A gente vê qual que é a melhor versão de equipamento. Mediante a isso, a gente faz um contrato, a gente trabalha com um contrato também, que o cliente vai ter um respaldo jurídico. Então nesse contrato tem lá alguns passos a passos ali, né, que o cliente tem que seguir, porque o equipamento também ele precisa de alguns cuidados, né, parte de manutenção. Então tem algumas peças ali que elas sofrem desgaste ao decorrer do uso, né. Então a gente coloca tudo isso daí em contrato, o cliente tá ciente de tudo isso. Todos os nossos equipamentos têm garantia de 1 ano. Por exemplo, comprei um sensor lá, apresentou algum defeito, aconteceu qualquer situação, a gente, se estiver dentro da garantia, a gente cobre. Toda a peça reposição que o cliente precisar, nós temos aqui em estoque para atender o cliente, tá? E como eu falei, nós temos uma equipe que vai lá no cliente, vai dar todas as instruções, dá treinamento, explica como é que é. Mas teve casos, Alisson, cliente de muito longe. Eu já vi tipo a cliente do Nordeste lá, Espírito Santo, o pessoal tá longe. E a gente está em São Paulo, né? A gente está em Paulínia, São Paulo. Às vezes para mandar um técnico daqui para lá, o custo fica muito elevado. O que a gente faz? Como a gente tem uma boa estrutura, como vocês viram, o cliente comprou o equipamento, além da gente ter vários manuais, vários documentos técnicos ali explicando, a gente coloca uma equipe também para dar um apoio remoto para o cliente. Um apoio remoto. Então, normalmente o cliente ele sempre vai ter alguém ali, alguém de automação, alguém que tem um entendimento técnico, e aí esse cara ele vai pegar o manual, a gente vai instruir ele, e na hora que ele vai instalar o equipamento, a gente está, né, o pessoal nosso está conectado com esse pessoal aí, dando todo o suporte do necessário para ele startar o equipamento à distância. Legal. Então a gente tem já vários cases de sucesso, né, que deram certo. Então quando o cliente me liga e fala, João, mas eu estou muito longe, eu consigo comprar, vai dar certo, a gente está aqui sempre disposto, né, a gente, o que for possível, né, vamos dizer assim, dentro das condições ali, a gente sempre está atendendo o cliente, mesmo que seja à distância. Mesmo que seja à distância. Por exemplo, suponhamos que eu tenha lá uma dificuldade, nossa, meu sensor de umidade aqui não está conseguindo trabalhar. Além desse acesso, né, esse suporte remoto, você consegue tipo conectar, entrar ali no sensor para fazer alguma configuração remota? Consegue fazer essa conexão? Sim, isso é se necessário. Sim, isso daí é um avanço tecnológico que a gente trouxe isso já principalmente para o agro, né? Que é uma demanda, vamos dizer assim. Aquele equipamento mais tecnológico ali que é como é que chama? A CC5200. 5200. Ela também a gente vai conseguir acessar. Se eu tiver lá na fábrica, sim, suponhamos, nossa, João Vitor, não estou conseguindo mexer aqui no sensor de umidade, está me dando, não estou conseguindo ajustar. Eu pego lá meu notebook, conecto nela, e aí a sua equipe aqui consegue acessar lá e fazer uma configuração necessária, dar esse suporte, se é possível. Todos os equipamentos nossos que gera relatório, que está ligado a um ponto de internet, a gente consegue acessar o IP ali do controlador, por exemplo, a gente consegue acessar os parâmetros. Então daqui para frente a gente está investindo muito nisso, Alisson. A nossa ideia é o quê? A gente vai startar no campo, é claro, mas daí em diante a gente conseguir acompanhar remotamente. Porque isso fica até mais, vamos dizer assim, fica bom para nós, porque daqui a gente consegue atender as demandas, e até mesmo para o cliente, facilita a vida do cliente, porque a gente sabe que é correria, todos os dias ali na fábrica, tudo. E aí é uma forma de
pra gente evoluir essa parte de atendimento também, né? Com certeza. Eu sou o tipo de empresário que eu adoro desafios, adoro resolver problemas. Agora, eu não gosto de resolver o problema que às vezes ele não devia existir, ou o problema que está sempre acontecendo ali com frequência. Então, saber que tem esse suporte, né? Às vezes eu ficar lá quebrando a cabeça com esse negócio e tal, eu falo, não, peraí, João Vitor, Condutiva, me dá um socorro aqui, precisamos fazer um reajuste aqui, a gente tem esse respaldo, esse suporte, é muito bacana. Então, bom, pessoal, obrigado por vocês participarem. Quer falar alguma coisa, João Vitor? Uma observação? Bom, eu queria primeiramente agradecer você aí, né, por ter tirado o dia, ter vindo aqui conhecer a nossa empresa. A gente já tem uma parceria aí, pelo que eu estava vendo, já há mais de 3 anos, né? 3 anos. Quando a gente iniciou as conversas. 3 anos, pessoal. Nós parceria. Somos clientes Condutiva aí, mais de 3 anos já. Então a gente tem essa parceria de sucesso. E, bom, a mensagem aí que eu quero deixar, pessoal que quiser vir conhecer a Condutiva, pô, João Vitor, eu quero ir aí, quero conhecer, quero referências. Cara, a gente tem muita referência no mercado, a gente trabalha com fabricante de máquina, a gente tem diversos clientes em vários segmentos. Tá com alguma dúvida, alguma coisa, tem alguma sugestão para nós? Ô, João Vitor, eu tô com um equipamento aqui, tô com dificuldade. Ou, às vezes, eu ouvi falar mal. Não tem problema, a gente tá aqui para ouvir feedback positivo e negativo, que é isso que faz a gente crescer. Com certeza. Então, o que eu tô querendo dizer, João Vitor, tá querendo dizer que não tem problema, não tem nada? Não, a gente sabe que dificuldade, às vezes em campo, são várias situações, às vezes o próprio cliente também, na hora deles vai startar uma máquina, seja qualquer segmento, tem vários imprevistos. Mas o que eu quero deixar claro acho que todos os clientes que a gente atende, cara, a gente sempre tá ali disposto a ajudar de prontidão, mesmo que não seja algo da Condutiva, às vezes aconteceu um imprevisto numa outra situação, que a gente puder ajudar o cliente, dar sugestão, então a gente sempre tá acompanhando. Então acho que isso que fez a gente crescer, tá fazendo a gente crescer cada vez mais. E essa honestidade que nós temos, né, de estar presente com o cliente ali e acompanhar a cada momento. Então acho que isso aí é um diferencial da Condutiva, né? E também não adianta ter o equipamento, é igual, por exemplo, carro, né? Se você comprar um carro, você pode comprar um carro zero, com toda a garantia, mas se você não cuidar, não fazer a revisão, não tomar os cuidados, não adianta ter o melhor carro do mundo, o melhor equipamento, ou a melhor máquina. Eu comprei uma máquina de tantos mil, milhão, enfim, se você não cuidar, não fazer ali as preventivas, aí não vai dar certo. Então, qualquer equipamento, qualquer solução tem que ter o cuidado. Até a gente, o corpo humano, se você não alimentar bem, se você não dormir bem, você vai dar um problema, cara. Você vai ter um problema de saúde. Vai ter um problema de saúde. Então, equipamentos, tecnologias também, tudo assim. É a mesma coisa. E a Condutiva, vocês mandam para todo o Brasil e exterior, para fora também do Brasil? Como é que é? Hoje vamos pegar aí que 90% dos nossos clientes são nível nacional, né, nível Brasil. Então hoje, a gente, esses tempos atrás, a gente fez um levantamento onde está os nossos, onde sai mais venda, né, vamos dizer assim. Então na construção civil lidera o estado de São Paulo, é muito forte a construção civil, e o Sul também é. Então essas duas áreas aí onde mais está saindo equipamento, é claro, tem Paraná, tem as outras áreas ali, Minas também sai. Aí tá saindo muito pro Nordeste agora. O Nordeste, o pessoal lá tá na produção total, tá investindo. O pessoal tá investindo. Legal. Na parte do agro, a gente é forte lá no MT, né, que é onde lidera o agro, mas também, se a gente pegar uma região do Paraná e do Sul, também tem um pouco de agro. Mas a gente atende a nível Brasil e já teve alguns casos fora do Brasil. Então, Colômbia, uns outros países, Argentina. Tem equipamento na Colômbia, Argentina. Sim, já fizemos automações também fora do Brasil. Então a gente atende aí a nível Brasil e fora do Brasil também. Então onde surge demanda, a Condutiva vai, com certeza. Legal. Bom, pessoal, então, João Vitor, muito obrigado. Obrigado, Alisson. Um abraço aí pro Geraldo, obrigado pelo carinho, pela recepção, foi muito bom vir cá conhecer mais de perto aí a Condutiva, as soluções, as tecnologias e poder compartilhar com vocês aqui, né, o pessoal que me acompanha aqui no canal. Por falar nisso, se você não é inscrito no canal, clica no se inscrever, clica no sininho para você ser avisado quando eu postar um novo vídeo. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar o contato aqui do João Vitor, do pessoal da Condutiva aqui no campo de descrição. Como é que eu faço para falar com o João Vitor?
Aqui no campo de descrição do vídeo vai ter o contato do João Vitor. E desejo a todos aí muita produção. Valeu, pessoal. Tamo junto e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Obrigado, pessoal.